Olá amigos! Trago para vocês o resumo do episódio 12 da série Esref Ruia, que está prestes a encerrar sua primeira temporada, faltando apenas um último episódio. Prepare-se, porque o episódio de hoje está simplesmente imperdível. Nissan decide ir embora para sempre, Esref fica dividido entre o amor e o poder, e uma revelação bombástica sobre Ruia pode mudar tudo no último segundo. Quer saber se Esref vai atrás de Nissan ou se ela parte sem volta? Então fica comigo até o final, porque esse resumo vai te deixar sem fôlego e cheio de teorias para a grande final da temporada. O capítulo anterior terminou com uma cena surpreendente. Nissan declarou seu amor para Esref, e ele, tomado pela emoção do momento, a beijou intensamente, pegando-a totalmente de surpresa. Este novo episódio já começa exatamente depois desse beijo, com os dois se olhando fixamente. Nissan pergunta se ele iria partir novamente, e Esref responde que sim, mas que desta vez ela iria junto com ele. Confusa, ela quer saber para onde iriam, e ele admite que ainda não faz ideia. Nissan, insegura e com medo de que Esref não levasse sua confissão a sério, tenta desfazer o que disse dizendo que foi um erro, mas sua voz não convence. Esref, no entanto, responde que foi um erro bonito, deixando-a sem palavras e decidida a ir com ele. Enquanto isso, Kadir acredita que está sem saída, até que Sida aparece e propõe uma aliança. Como ela não pode deixar o país, pede ajuda a Kadir para eliminar o chefe Serdar, prometendo em troca entregar Esref para ele. Bastou ouvir o nome de Esref para que Kadir aceitasse o acordo sem pensar duas vezes. No carro, Esref liga para Farouk dizendo que passaria a noite fora, sem revelar que está com Nissan e pede que ele busque Afra, irmã de Nissan, e a leve para o hotel. Farouk obedece, mas a tensão entre ele e Afra fica evidente. Afra, que viu o beijo entre sua irmã e Esref, não se contém e acaba revelando o ocorrido para Farouk, aumentando ainda mais o clima de desconfiança. Voltando para o carro de Esref e Nissan, ela ouve quando Farouk o chama de príncipe durante a ligação e o questiona sobre isso. Esref então revela que seu pai Yaqub o escolheu como sucessor da organização. Nissan, assustada com a notícia, pede que ele pare o carro, dizendo que precisavam conversar. Quando o carro para, ela desabafa dizendo que tudo estava acontecendo rápido demais. Esref a questiona se isso significava que ela não o amava, e Nissan garante que sim, mas lembra que eles se conheceram de maneira turbulenta e que ela sempre teve uma vida calma, completamente diferente do mundo dele. Mesmo assim, confessa que pensa nele o tempo todo, mas que talvez fosse melhor recuar antes que se envolvessem mais, pois já estavam sendo procurados. Esref, decidido a não desistir, muda de assunto e conta que há 4 anos comprou uma casa de campo em Scilly, algo que ninguém sabia. Ele próprio não entende bem por que fez isso, mas acha que é porque ainda gosta de sonhar. Diz que estava indo para lá com o carro e que, se ela quisesse, poderia ligar para alguém buscá-la. Nissan, claro, quer ir junto, mas teme pelo que acontecerá depois, com medo de sofrer e ser infeliz pelo resto da vida. Esref então lhe responde que quem está condenado à infelicidade eterna merece pelo menos um dia de felicidade. Convencida, Nissan diz que aceita, mas questiona se eles não poderiam ir embora e nunca mais voltar. Esref garante que nunca escolheu um caminho na vida para retornar atrás. Já amanhecendo, após uma longa viagem, eles chegam ao destino, uma linda floresta cercando uma charmosa casa de campo, com uma vista deslumbrante. Em outra cena, Kadir ouve o plano de Sidan, e apesar de parecer arriscado, ele acredita que tudo está bem calculado. Ele cai nas palavras traiçoeiras dela, achando que tudo acabaria bem para ele também. Descobrimos então que o colar que Esref havia dado a Sida no passado tinha um dispositivo de escuta escondido, assim como ele fez com Kadir, o que foi a chave para capturá-la. Como parte do plano de Sidan, Kadir ordena a um dos homens de Nuzet que vá até a polícia e denuncie que Esref foi o responsável pelo disparo contra Nuzet. Mais tarde, em Scilly, Esref e Nissan caminham tranquilamente pelas ruas da cidade à procura de algo para comer. Quando Nissan sugere comprar algumas verduras frescas de uma barraca de rua, Esref hesita, já que não está acostumado a esse tipo de situação simples e cotidiana. Observando a naturalidade com que ela lida com algo tão comum, ele fica fascinado,
como se visse algo extraordinário em gestos tão normais como se ela estivesse em seu próprio elemento, assim como ele sempre esteve entre armas e perigos. O narrador revela que Esref jamais experimentara uma felicidade tão pura e simples como aquela, uma sensação que nunca fez parte de sua vida conturbada. Coisas comuns como fazer compras, se preocupar com um cano quebrado ou resolver problemas da casa eram realidades distantes para ele, e, naquele instante, Esref percebe que Nissan poderia ser a ponte para uma nova vida. O narrador encerra dizendo que, naquele momento mágico, Esref teria dado tudo para que aquela felicidade durasse para sempre. Mas a calmaria dura pouco. Logo corre pela vila a notícia de que Esref Tek está ali, e a chance de ter uma vida normal começa a sumir rapidamente. Quando Esref e Nissan terminam suas compras, um grupo de homens se aproxima, mas desta vez não é uma ameaça. Eles o conhecem e demonstram respeito, chegando a convidá-lo para o casamento da filha de um deles, que aconteceria naquela noite. A cena de dança vista no trailer, na verdade, não era de um encontro casual, mas desse evento especial. Questionado sobre quem era Nissan, Esref a apresenta como sua companheira, mas diz que ela é sua cunhada, escondendo o verdadeiro relacionamento entre eles. Ao voltarem para a casa de campo, Esref se mostra desconcertado com a rotina simples e pacífica. Nissan, divertida com sua falta de jeito, começa a orientá-lo no que fazer e diz que ele deveria abraçá-la. Quando Esref a envolve com os braços por trás, Nissan deixa escapar algumas lágrimas e brinca dizendo que foi por causa da cebola que estava cortando. Demonstrando um lado romântico que nem ele sabia ter, Esref diz a ela que nunca imaginou existir outra mulher no mundo que merecesse ser amada como ela. Nissan, desconfiada e brincalhona, avisa que, se ele já tivesse dito isso a outra mulher, ela o mataria. Sorrindo, ele levanta as mãos em sinal de inocência e garante que não. Ela então comenta que, mesmo dizendo não ser bom com palavras doces, ele improvisou muito bem e ele responde que apenas escutou seu coração. Preocupada com o futuro e com a sombra de Rui em suas mentes, Nissan toca no assunto, dizendo que naquela casa há 3 pessoas: ela, Esref e o fantasma do passado, mas ele a interrompe dizendo que só existem 2 ali, ele e ela. Nissan lamenta o que está por vir, temendo que no dia seguinte Esref tenha uma nova vida onde ela não se encaixaria mais, mas ele tenta acalmá-la para que não pense nisso agora. Mesmo desejando que aquele momento nunca acabasse, Nissan sente o peso da realidade, mas os dois se entregam a um beijo que silencia as incertezas por mais um instante. Enquanto isso, Sida está em reunião com Kadir e revela que Esref guarda em sua casa secreta uma sala cheia de gravações importantes. Ela promete que, com a ajuda de alguns homens, pode roubar esse material. É justamente o que vemos na prévia: homens disfarçados de policiais invadindo a casa de Esref. Quando os falsos agentes chegam, começam a vasculhar tudo à procura da sala secreta. Depois de muito revirarem o lugar, os seguranças de Esref desconfiam que algo está errado. No mesmo instante, Gone, uma das mulheres de Gurdal, liga da delegacia avisando que aqueles homens não são policiais de verdade. O caos se instala, um tiroteio começa e as gravações não são encontradas. De longe, Sida observa frustrada seu plano fracassado. Mais tarde, durante o casamento, Esref participa da tradicional dança Zeybek diante dos olhares de Nissan. Antes que ela perceba, ele pega discretamente uma rosa e a esconde em seu paletó. O casal encerra a dança trocando olhares intensos e cúmplices. No final, Esref se ajoelha diante de Nissan, tira a rosa do bolso e a oferece a ela, num gesto romântico e inesperado. Nissan segura a flor, sente seu perfume, sorrindo timidamente, esconde o rosto atrás da rosa vermelha, deixando transparecer a emoção do momento. Quando chegam à casa, em um clima de alegria e descontração, Esref não perde tempo e a puxa para junto de si com firmeza. Nissan tenta resistir, dizendo que não queria fazer nada do que pudessem se arrepender depois, mas o clima entre os dois é de brincadeiras e provocações. Mesmo sugerindo que deviam parar, Nissan logo se aproxima e sussurra que aquela seria uma noite longa e inesquecível, começando a tirar o paletó e também a arma de Esref. O clima fica cada vez mais sedutor, e ela admite, com ironia, que odeia o quanto ele está certo, o quanto a atrai e o modo como a observa, embora, na verdade, goste de tudo isso. Esref se diverte e diz que adora ouvi-la reclamar dessas coisas,
enquanto a tensão entre eles cresce. Ele também tira a jaqueta dela, e os dois continuam se provocando e se beijando. Mas no momento em que o clima está prestes a esquentar de vez, os homens de Esref chegam sem avisar, interrompendo o que prometia ser uma noite de paixão intensa. Gurdal aparece e informa que a casa foi invadida durante a ausência de Esref. Ao ouvir isso, Nissan percebe, mais uma vez, que a vida de Esref jamais será tranquila como ela gostaria. Mesmo quando Esref tenta amenizar dizendo que resolveriam tudo no dia seguinte, seus homens insistem em lembrá-lo de suas obrigações. Já a sós, Nissan diz que Gurdal tem razão, o mundo de Esref sempre estará ligado à violência e às armas. Ele a questiona se queria, então, que esquecessem um do outro de vez, e ela, chorando de tristeza e frustração, afirma que não há escolha, que ela não pertence àquele universo e que o relacionamento dos dois é impossível. Nissan vai embora arrasada, enquanto Esref fica destruído, incapaz de imaginar uma vida sem ela, mas sem conseguir fugir de seu destino. No dia seguinte, já em casa, Nissan recebe uma ligação do chefe Serdar. Ela concorda em ir ao encontro dele para falar apenas sobre Sidan, sem envolver o nome de Esref. Na mesma hora, Serdar também recebe a visita do homem de Nuzet, que acusa formalmente Esref de ter matado seu chefe. Serdar não perde a chance e imediatamente emite uma ordem de prisão contra Esref. Enquanto isso, Esref vai até a casa de seu pai de criação, Yaqub, para uma conversa franca antes de assumir oficialmente a liderança dos órfãos. Ele confessa que se apaixonou, algo que nunca imaginou acontecer. Yaqub, que sempre desejou vê-lo no comando da organização, lhe diz que oportunidades como essas, tanto de liderar quanto de amar, só surgem uma vez na vida. Se Esref quisesse largar tudo para viver esse amor, ele apoiaria. Mas, se preferisse engolir a dor e continuar no poder, ele também aceitaria. Yaqub chega até a sugerir Kadir como possível sucessor, o que surpreende Esref, que sabe que Kadir é um traidor, mas não revela nada. Com o coração dividido, ele sai dali sabendo que terá uma difícil decisão a tomar em breve. Mesmo sem saber qual caminho escolher, Esref liga para Farouk e dá instruções claras. Caso ele não volte ou algo aconteça, Farouk deve revelar a todos os órfãos as provas contra Kadir, impedindo que o traidor assuma o poder. No fundo, Esref cogita seriamente abandonar tudo e ir embora com Nissan, mas jamais deixaria Kadir no comando. Enquanto isso, uma boa notícia chega para Nissan. O produtor que gravou sua música graças a Esref, liga dizendo que mostrou a gravação para outros empresários, e um produtor grego ficou encantado, querendo encontrá-la pessoalmente na Grécia no dia seguinte. É uma chance de ouro para a carreira dela. No caminho de volta para casa, Esref é parado por Serdar e seus agentes, que apresentam a ordem de prisão baseada na acusação de Seifo. Satisfeito, Serdar coloca Esref no carro, mas dentro do veículo Esref avisa que estão usando Serdar como peça num jogo sujo, e quando iria revelar sobre Sidan, tiros acertam o carro e Serdar é baleado. Esref, que não queria a morte dele, o leva com urgência ao hospital, onde novamente agentes surgem para prendê-lo. Sidan, ao descobrir que Esref salvou Serdar, percebe que precisa mudar seu plano. Agora, decide acusar Serdar de ser cúmplice de Esref, virando o jogo contra ele para tirá-lo do caminho. Enquanto isso, Nissan, ao saber do atentado contra Serdar na delegacia, entra em desespero e corre para casa sem falar com ninguém, ainda bem que Esref não a viu lá. Mais do que nunca, ela entende que a melhor saída é fugir dali e se afastar de toda aquela loucura provocada por Sidan. No hospital, Sida aparece diante do superior fingindo preocupação com Serdar e mente descaradamente, dizendo que ele sempre trabalhou em segredo ao lado de Esref, e que ela percebeu tudo, sendo por isso forçada a se esconder por alguns dias. O superior parece acreditar na história, até autoriza que revistem a casa de Serdar, onde ela pretende plantar falsas provas contra ele. Quando Serdar acorda e tenta avisar o superior sobre Sidan, não é levado totalmente a sério. O oficial parece mais convencido pela versão dela. Após ser liberado, Esref está no carro com Irmak quando recebe a ligação de Nissan. Ela diz, com firmeza, que precisava falar algo importante, iria embora. Surpreso com a decisão repentina, Esref freia bruscamente o carro e responde que vai encontrá-la imediatamente.
Enquanto isso, Sidan consegue executar seu plano ao revistar a casa de Serdar e plantar falsas provas contra ele, passaportes irregulares, dinheiro escondido e outros indícios que ela mesma colocou para incriminá-lo. Já Esref chega à casa de Nissan e a questiona diretamente sobre para onde ela iria. Nissan não hesita e diz que vai para a Grécia, pois recebeu uma proposta de trabalho e decidiu aceitar, sem intenção de voltar. Esref não acredita que ela esteja falando sério e responde que ela não pode simplesmente ir embora. Nissan então se irrita e o confronta, dizendo que ele já havia tomado a decisão de assumir o controle de tudo, e que nem mesmo poderiam se ver depois disso. Sem negar nada, Esref tenta convencê-la de que, mesmo assim, ela não deveria partir. Revoltada, Nissan o corta dizendo que ele não tem o direito de lhe dizer o que fazer, ainda mais depois de não conseguirem nem passar um único dia como um casal comum. Pergunta se ele espera que ela fique ali esperando até o dia de sua morte. Com um tom mais suave, Esref pede apenas um pouco mais de paciência, prometendo que encontraria uma saída para eles. Nissan insiste que não há solução e o convida para fugir com ela. Pede que ele não responda de imediato e diz que estará no parque no dia seguinte, esperando até às 10 da manhã. Depois disso, ela partiria e ele nunca mais a veria. Ela o beija e reforça o aviso antes de sair: estará lá até às 10, depois desaparecerá de vez. Esref, angustiado e sem palavras, apenas acaricia seu rosto antes de ir embora. Por outro lado, o plano de Sidan continua se desenrolando. Ao lado do superior, ela vai até Serdar e o acusa formalmente de traição. Para reforçar a farsa, apresenta as provas encontradas em sua casa que, na verdade, foram colocadas por ela mesma. Desesperado, Serdar perde o controle e parte para cima de Sidan, percebendo que foi vítima de uma armadilha bem montada. Parece que, com isso, Sidan finalmente se livrou do problema que ele representava, podendo continuar livremente com suas intrigas e planos malignos. Mais tarde Esref passa a noite sem pregar os olhos, atormentado pelos pensamentos sobre seu futuro e sobre Nissan. Do outro lado, Nissan também não consegue disfarçar a expectativa e acredita que Esref irá encontrá-la no parque. Enquanto isso, os órfãos e aliados esperam ansiosamente por Esref para que ele assuma oficialmente a liderança do grupo. Esref pega o carro decidido a se tornar um novo líder, disposto a abrir mão de Nissan e, como o narrador diz, renunciar à felicidade, à vida normal e à paz que tanto desejava. Mas tudo muda de repente. No meio do caminho, ele recebe uma ligação do detetive particular que contratou para procurar Ruya. Do outro lado da linha, o homem avisa que finalmente encontrou Ruya. O mundo de Esref desaba ao ouvir isso e seus olhos se enchem de lágrimas e ele fica paralisado pelo impacto da notícia, bem no instante em que Nissan acredita que ele não irá escolher ficar com ela. O episódio termina com esse momento de grande tensão e dúvida. E assim termina o episódio. Será que Esref vai perceber que Nissan é, na verdade, Ruya e correr atrás dela antes que vá embora? Ou será que Nissan partirá para sempre no último episódio desta temporada, deixando esse reencontro para a segunda temporada? E você? O que achou desse capítulo? Me conta nos comentários, qual foi seu momento favorito? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo, até lá!